Amém, queridos. Recentemente, não sei se você ouviu falar, mas um caso na cidade de Jales, interior de São Paulo, chamou muita atenção de uma família de pais, na verdade, que foram condenados por abandono intelectual, porque eles não garantiram a matrícula escolar das suas filhas numa escola regular. Então, o juiz que julgou o caso entendeu que eles estavam cometendo esse crime, uma justificativa do crime, abandono intelectual. Esses pais têm duas filhas, duas meninas. A mãe ensinava elas em casa, mais 2 professores que ajudavam na educação. Elas estudavam piano, latim, inglês, fora as outras matérias, né? Matemática, geografia. E a matéria do Oeste diz que elas leram 30 livros em um ano, no último ano. Cada uma. Quantos livros você já leu o ano passado? 40. 30 livros. 6 vezes mais a média nacional do brasileiro, que lê mais ou menos 5,6 livros por ano. Mas o juiz entendeu que aqueles pais estavam cometendo um crime e condenou eles a 50 dias de regime semiaberto por abandono intelectual, porque decidiram ensinar as filhas em casa. O debate sobre esse caso, e talvez tenha alguns que acham que é um absurdo o juiz ter feito isso, e outros que acham que é um absurdo os pais educarem em casa, levanta um ponto muito importante. Qual é o ponto importante desse debate? Crianças precisam de educação. Esse é o ponto. No entendimento das leis do nosso país e no entendimento desse juiz que julgou, disse que elas estavam sendo abandonadas. No entendimento dos pais, aquela era a melhor educação que eles poderiam oferecer. Independente do lado que eu ou você nos posicionamos, o fato é, crianças precisam de educação. Crianças precisam de instrução. Crianças precisam ser orientadas. E a Bíblia nos fala sobre isso também. De uma forma muito mais profunda do que só crianças precisam aprender. E aqui no texto de Efésios, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia. Não fala só apenas que nós devemos educar, criar os filhos, ensinar os filhos, mas como fazer isso? Como educar os nossos filhos? Como formar os nossos filhos? Efésios capítulo 6, verso 4. Depois de Paulo falar sobre as obrigações dos filhos para com os pais, honrar e obedecer aos pais, no verso 4 ele diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Senhor, fala conosco, que o Senhor, através dessa palavra, possa trabalhar em nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, trazer luz à nossa mente, à nossa vida, e nos dar também ferramentas, formas, na verdade, que estão de acordo com a Tua vontade, os princípios da Tua palavra, para que possamos investir na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Algumas traduções desse mesmo versículo. Nós acabamos de ler uma, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A NVI traduziu assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo
a instrução e o conselho do Senhor. A NTLH traduziu assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E a NVT, que é a nossa Bíblia que eu indico aqui, a gente lê também muito ela: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. A grande ideia desse sermão é a seguinte: pais cristãos transformados, orientados pelo senhorio de Cristo. Vocês nunca mais vão esquecer isso. E eu coloquei entre parênteses aqui que, na verdade, eu deveria ter colocado mais essa parte na minha grande ideia, mas falei, vai ficar uma super ideia, não vai ser uma grande ideia, vai ser uma grande ideia. Mas acrescente, com base no contexto de Efésios capítulo 5, cheios do Espírito Santo, que nós lemos isso, né, que nós devemos nos encher, deixar encher do Espírito Santo. Então, pais assim, pais cristãos transformados, orientados pelo senhorio de Cristo, cheios do Espírito Santo, vivem em harmonia com os seus filhos quando são ativos e equilibrados na educação deles. Ativos e equilibrados na educação dos filhos. E uma educação equilibrada nos princípios e valores de Deus é o nosso objetivo como pais. E não uma educação baseada nos princípios e valores do mundo. Nós sabemos disso. O dever do pai cristão. Como ser um bom pai, um pai cristão de verdade. Primeiro eu quero falar como ser um péssimo pai. Faça do seu jeito. Você quer ser um péssimo pai? Vou fazer do meu jeito. Vou seguir minha intuição. Vou repetir o que eu aprendi. Vou improvisar. Seremos péssimos pais. Tem um autor, um comentarista que falou sobre a família romana. O pai na família romana, ele tinha um controle absoluto dos filhos. É o chamado de pátria potestas, poder do pai. O controle do pai sobre a vida do filho era por toda a vida do filho. O pai podia açoitar o filho, envergonhar o filho, castigar o filho, vender o filho até 3 vezes como escravo, ou fazer que o filho fosse morto. O pai tinha mais poder sobre o filho do que um senhor tinha sobre os seus escravos, diz esse autor H.W. Reuner. Então, para aquele mundo antigo, o pai tinha um poder, e um poder que nós podemos olhar e falar, poxa, é um poder quase sem limites. Pode fazer tudo. E, obviamente, isso traz problema. Uma autoridade sem limites, sem critérios justos, sem uma conduta justa, vai dar problema. E Paulo vai apresentar para nós, irmãos, uma perspectiva cristã de como nós devemos tratar os nossos filhos. Nós já vimos no verso 1 e 2 do capítulo 6, que Paulo se dirige aos pais de modo geral, pai e mãe. Capítulo 6, verso 1 e verso 2, tudo aquilo que Deus usa o apóstolo Paulo para dizer para os filhos, obedeça e honre os seus pais e suas mães, e seu pai e sua mãe, serve tanto para o pai como para a mãe. Mas agora, nesse versículo do número 4 aqui, a palavra que é usada não é essa palavra genérica, pais para homem e mulher, pai e mãe. É a palavra para pai mesmo, pai, homem. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, direciona para o pai. Lembrando que o pai é esse líder, esse responsável no lar. Lembra que nós já falamos sobre isso? E como líder, ele vai prestar contas a Deus de como ele liderou a sua casa. É o responsável para que o lar
seja um ambiente não de desarmonia, um ambiente cheio de raiva, um ambiente de conflito, mas um ambiente com harmonia, um ambiente com paz, um ambiente com amor. O homem é essa autoridade, esse líder no lar responsável, mas não é uma autoridade máxima. Ele não é uma autoridade que deve ser abusiva, uma autoridade absoluta. Aqui Paulo restringe a autoridade do pai, ou melhor, diz o modo como o pai deve tratar os filhos. Não é uma subversão da autoridade, não é abolir a autoridade, mas é mostrar como essa autoridade deve ser exercida. Porque Deus é a autoridade máxima. Você não é, eu não sou. Deus é. Ele nos dá esferas de autoridade que devemos respeitar, mas a autoridade sobre todos é Ele. E Ele restringe o poder das autoridades, seja o Estado, seja o pai em casa, seja o pastor na igreja, como eu já falei aqui. Só Deus é a autoridade máxima, absoluta. E Paulo ensina isso. Como você pode ser essa autoridade na sua casa, liderar os seus filhos, sem cair no autoritarismo, sem cair no abuso. E o conselho bíblico é: não irritem seus filhos, não provoque os seus filhos a ira. Incitar, provocar, estimular os filhos à ira. Agora, irmãos que são pais aqui, por que será que o Espírito Santo não usou a palavra para mãe aqui e usou a palavra para pai? Será que os pais têm uma tendência mais natural de provocar os filhos? Sim ou não? Não sei. Será que é quase automático o pai irritar o filho? Também não sei. Mas não é por acaso que Deus usa o apóstolo Paulo para direcionar bem para o pai isso. Pai, não irrita o seu filho. Tem um autor, o Douglas Wilson, ele tem um livro que é Educando Filhos para a Eternidade. Filhos, educando para a eternidade. E ele diz o seguinte, eu achei muito interessante, lembrei disso. Ele diz que Deus dá mandamentos às nossas fraquezas. Quando a Bíblia diz, pais, não façam isso ou aquilo, ou diz, esposa, não faça isso ou aquilo, ou filhos, não faça isso ou aquilo, Deus está falando sobre coisas que possivelmente faríamos, não fôssemos exortados a evitá-las. Deus dá mandamentos às nossas fraquezas. Deus muito sabe, Ele sabe onde a gente precisa melhorar. Ele sabe onde a gente precisa aprender com Ele. Não irrite os seus filhos. Colossenses, que é um texto paralelo que a gente precisa considerar também, se você quiser abrir, ou pode ouvir a leitura, é um versículo bem pequeno, versículo 21, que diz assim, pais, papai homem, não irritem os seus filhos. Agora a razão para que eles não fiquem desanimados. Tem como um pai e também uma mãe fazer com que o filho fique irritado, com que o filho peque, cometendo ira, com que o filho fique desanimado. Paulo está tentando evitar. Pai, você não pode ser um motivador de pecado na vida do seu filho. Você não pode ter uma atitude para com o seu filho que vai levar ele por um caminho de ira, por um caminho de desânimo. Os pais têm uma grande influência, irmãos. A gente sabe disso. A gente que teve pai sabe quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais, ou não aprendemos, ou observamos e depois praticamos. Os pais têm uma grande influência, e é por isso que eles devem ser intencionais. Com todo respeito, né? Eu sei que temos irmãs psicólogas aqui. Vocês sabem que nem tudo que a psicologia afirma é um absoluto, né? Isso é verdade, até a Mariana sabe.
Olha, falei o nome dela, não era para falar. Mas tem um diagnóstico, ou uma teoria, eu não sei como que é o nome certo, da influência parental. E é algo muito evidente, de que os pais têm uma influência muito grande na vida dos filhos. Não é determinante, mas ela é profundamente influente. De modo que como o pai se relaciona com o filho, vai fazer com que aquele filho passe a lidar consigo mesmo em idade adulta com uma referência daquilo que o pai e a mãe faziam com ele. Por exemplo, expressões: você não consegue nunca, sempre faz errado, só dá trabalho, você é muito briguento, você é muito molenga, você não serve para fazer isso, você não é bom. Com o tempo, esse diálogo, essas falas do pai e da mãe acabam entrando. E aí, segundo a psicologia, como eu disse, nesse diagnóstico da influência dos pais, isso se torna uma vozinha interna dentro daquela criança, que quando vai lidar com problema, que quando vai lidar com dificuldade, é surpreendido, é apanhado por aquela influência negativa dos pais. E Deus se preocupa com isso. E Deus restringe a forma como os pais devem tratar os seus filhos. Deus não tira a autoridade, mas Deus diz como essa autoridade deve ser exercida. Então nós, pais, homens, não devemos tratar os nossos filhos de qualquer jeito. Não devemos. E há muitas formas erradas de um pai tratar os seus filhos. Eu quero falar sobre algumas aqui. Se você quer ser um péssimo pai, anote agora essas formas erradas de um pai tratar os filhos. Pais que são severos demais, tratam os filhos como se fossem mini adultos ou mini soldados. O filho tem que andar na linha, olha, é uma linha de fio dental ainda. Severidade. Mas por outro lado, pais que são molengas demais, tratam os seus filhos como se fossem pequenos deuses, e eles então são tão moles que servem os filhos. O filho pode tudo, o filho é quem manda na casa, o filho é o centro, o filho se torna o ídolo. Isso também é errado, é uma fórmula para ser um mau pai. Há pais imaturos também, pais que agem como crianças. Ele disputa com o filho, ele briga com o filho, é como se o filho tivesse 10 anos e o pai tivesse 8. Pais crianças, eles não sabem exercer autoridade com equilíbrio. Há pais que são sem noção mesmo, pais chatos, pais exigentes demais, nada está bom. O filho pratica natação e consegue se desenvolver, mas não está bom. Nunca está bom. Pais negligentes e agora pais violentos. Pais que não estão nem aí para os filhos. Pais que agridem os filhos. Pais incoerentes. Ensinam uma coisa e vivem outra. Sem dúvidas, há muitas formas como um homem, um pai pode se tornar um péssimo pai. Mas sabe qual que é a receita rápida e prática? Muito fácil para ser um péssimo pai? Eu disse já. Qual é? Faça do seu jeito. Ignore aquilo que Deus diz. Ignore a instrução da palavra e continue. Não, vou fazer do meu jeito, tá bom assim. Não. Você, meu querido irmão, e a irmã que está do lado aí tem que ajudar, né? O marido. Você é o responsável pelo seu lar. Você é a autoridade primeira do seu lar. Não absoluta, né? Mas a autoridade no seu lar. E a sua autoridade e a minha autoridade tem que ser uma autoridade controlada, equilibrada, amorosa, intencional, espiritual. É um grande desafio.
Pais são instrumentos de Deus na vida dos filhos. Você já sabe disso. Um bom pai, ele faz tudo do jeito de Deus, ou ele tenta fazer tudo do jeito de Deus. Ele vai errar, ele vai falhar, mas ele sabe, eu preciso seguir o padrão de Deus. Então, como ser um péssimo pai, está aí a receita, acho que ninguém vai querer usar ela. Mas como ser um bom pai? Então, o primeiro é não irritar os filhos, não provocar os filhos ao desânimo, ao pecado. De um modo abrangente, você não pode ser um motivador para que seu filho peque. Pelo contrário, você deve ser um motivador para que seu filho viva para Deus. Então, Paulo vai dizer: não irritem os seus filhos, não provoquem a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavrinha aqui que Paulo usa é criar. Tem até um ditado que diz assim, né? Pai não é aquele que faz, mas aquele que... Não é assim? Não é assim o ditado? Pai não é aquele que faz, pai é aquele que cria. E o que significa criar aqui? A palavra tem a ideia de criar e nutrir. Duas ideias básicas: sustentar aquela criança naquilo que ela necessita e educar aquela criança. Alimentar essa criança até que ela se torne um adulto maduro. Educar essa criança até que ela se torne um adulto maduro. Quem tem filho sabe que o filho demanda muito. Uma vez eu vi no seminário, um professor meu fez uma conta de quantos mais ou menos um pai gasta com o filho. Ele pegou lá, fez uma estimativa, uma família de classe tal, uma família... Eu só sei que assim, eu já ia saber que ia gastar uns 500 mil. Eu falei, nossa, podia pegar dinheiro para mim? Eu sou quebrado, né, na época, ganhando pouco. Agora quem tem mais dinheiro, 1 milhão, 2 milhões... Eu falei, nem mostra isso para mim. Eu quero ter bastante filho, então já sei que eu vou ser pobre. Mas sabe que filho dá gasto, né? Tem que dar alimentação, tem que dar roupa. E quando você olha, né, Laís, parece que a calça está menor ou a perna que cresceu. O que acontece? Os pais têm que cuidar disso. Moradia, proteção. E esse é um dever primeiro do pai, do homem. A esposa pode ajudar? Sim, sem dúvida. Contanto que isso não comprometa outras áreas da família. Mas é uma responsabilidade dos pais. Criar, nutrir, alimentar, suprir tudo aquilo que o filho precisa. Desde bebezinho até chegar na faculdade e às vezes a festa de casamento, não é? Um carro talvez, não sei, mas custa dinheiro. Só que muitas vezes nós homens pensamos só nessa parte do custo financeiro, e não é só isso. Tem o nutrir, educar, para que esse filho se torne maduro. Alguns falam, outro ditado que me veio à mente também, né? Nós não criamos filhos para nós, não tem esse ditado? Criamos para o mundo. Uma correção desse ditado cristão: nós não criamos filhos para nós, verdade, nós criamos para Deus. E aí sim. Então isso exige do pai e da mãe essa compreensão que ele tem uma missão, não só de dar comida, de dar escola, de dar recursos financeiros, mas instruir essa criança, essa bênção que Deus deu para você, que chegou na sua casa. Quando nós criamos filhos não para nós, mas para Deus, esses filhos crescem e se tornam bênção no mundo, se tornam bênção na igreja, se tornam bênção para outras pessoas. Então essa é uma responsabilidade que o pai tem. A mãe junto também. Eu não quero excluir a mãe aqui, mas eu tenho que ser fiel ao texto. Paulo está dizendo: paizão, é você que
que tem que pensar nisso daí. É você que tem que ser o primeiro a assumir essa responsabilidade de nutrir os seus filhos. Em 4 aspectos que eu coloquei aqui. O aspecto físico, que é esse que todos nós fazemos, um bom pai. O pai bom, segundo os conceitos do mundo, pelo menos paga os boletos, cuida e dá comida. Mas além, emocionalmente, o filho precisa ser suprido. No aspecto educacional e também no aspecto espiritual. E Paulo vai dizer como você deve fazer isso. Como? Tem um fundamento no Senhor. Você vai criar os seus filhos, você vai suprir os seus filhos na disciplina e na admoestação, no treinamento e no conselho do Senhor, no Senhor. Como nós lemos no começo algumas traduções, instrução e conselho do Senhor, disciplina e ensinamentos cristãos, eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Então existe um jeito que não é do Senhor e um jeito que é do Senhor. E nós pais devemos educar os nossos filhos do jeito do Senhor. Educar do modo correto. É uma criação estabelecida por Deus. É uma instrução de uma educação cristã. Então, algumas considerações importantes para uma educação cristã. Essa disciplina e admoestação que vem do Senhor ou no Senhor, que tanto o pai como a mãe precisa considerar a respeito do filho. Primeiro, a respeito de si mesmo. Essa é uma autoridade que você não pode transferir para ninguém. Isso é uma responsabilidade que você não pode transferir. Eu posso ter parceiros nisso? Sim. Mas você não pode dizer, isso não é minha responsabilidade. É uma responsabilidade e uma autoridade intransferível. Segundo, que você deve manter em mente, a sua condição de pecador e incapaz de educar o seu filho como o Senhor quer. Sim ou não? Nós somos incapazes. Nós não vamos conseguir fazer certinho. Somos pecadores e precisamos desesperadamente de Deus para ser um bom pai. Essa é uma premissa importante. Terceiro, a dignidade e o valor da criança. Quando nós olhamos para uma criança, para um filho, nós temos que lembrar disso. Esse filho é a imagem, semelhança de Deus. É imagem e semelhança minha também, pecador. Mas ele é digno de respeito. Eu estou lidando com um ser que foi criado por Deus, a quem Deus ama, a quem Deus tem uma estima muito grande. A criança não é um ser menor, de menor valor. Essa era até a ideia dos romanos, dos gregos da época de Paulo antigo. Criança lembra? Até os apóstolos. As crianças chegando perto de Jesus, tira essa molecada daqui, ramela, fala alto, olha esse aqui sem chinelo, o outro aqui está tudo sujo, esse aqui só vem para comer, manda embora. E Jesus falou, não, deixem vir as minhas criancinhas, porque elas são importantes. Quarto valor que você precisa lembrar para uma educação segundo Deus, as limitações físicas da criança. As limitações emocionais da criança, as limitações intelectuais e espirituais da criança. Às vezes a gente quer exigir algo que a criança não consegue fazer. E na nossa educação nós podemos, mas ela não consegue. É verdade, porque ela é criança, ela está em desenvolvimento. Ela está crescendo. Talvez ela não consegue agora, mas daqui 1, 2, 3 anos ela vai conseguir. E por último, dessas considerações importantes, os filhos são uma bênção, irmãos. Não é? Salmo 127, 3 a dizer, os filhos são herança do Senhor. Então, quando nós temos diante de nós um bebezinho, uma criança, um filho, nós temos que lembrar, eu fui abençoado.
E Deus me deu o privilégio de educar essa bênção que Ele me deu. Então, com tudo isso em mente, nós vamos ver o que Paulo fala sobre a disciplina e a admoestação. Essas duas palavrinhas estudadas, elas são quase sinônimos. Então, os estudiosos, eles falam, é difícil tentar estabelecer uma diferença muito grande entre elas, disciplina e admoestação. Mas a palavrinha para disciplina é paideia, que vem aquela palavrinha de paidagogos, que é de pedagogo, de pedagogia. Que na época antiga tinha um escravo que ele era esse paidagogo, pedagogo. Ele era responsável por guiar, ele era um aio, ele era um guardião e ele ensinava as crianças. Então, se você tinha dinheiro, para não perder tempo com essa criança, que dá trabalho, tenha um escravo erudito, intelectual, que conheça, né, de muitas coisas e deixe a responsabilidade sobre ele. Então é antigo essa ideia de pedagogia, de cuidar de crianças. E a admoestação é uma palavra que traz a ideia de corrigir o erro, de mostrar que algo está errado. Então, disciplina é a ideia de treinar, de ensinar, de instruir. Treinamento. Isso é importante, guarde isso, porque a gente pensa em disciplina como o quê? Só correção. Disciplina é bater na criança. Não. A educação cristã, a disciplina cristã é treinamento. Treinar o filho para aquilo que Deus quer que ele se torne. Treinar o filho para a vida. Então, esses dois aspectos. Instruir, é por aqui, é assim. Mas também corrigir. Você não está fazendo. Isso está errado. Alguma pedagogia, não sei quem disse isso, mas tomara que não floresça e morra logo no início, se existe essa tal pedagogia que você não pode dizer para a criança que ela escreveu errado. Não sei se tem, mas eu ouvi falar que tinha alguma coisa assim, surgindo no horizonte aí. Não, você não pode falar que essa palavra que ela escreveu com S, na verdade é com C. Vai ficar burra, não vai entender nunca. Tem que falar, quanto antes ela aprender que é com C, menos vergonha ela passa. Não, nós não pode. Pode, precisa. Você ensinou, ela fez errado, você fala, está errado, filho. Está errado, aluno. Então, a disciplina cristã, a educação cristã consiste nisso. Instrução e correção. E eu quero compartilhar 2 textos que embasam isso que eu estou falando para os irmãos. O primeiro texto é Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deixa eu deixar aqui. O famoso texto do ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Só o Senhor é o Senhor, nosso Deus é único. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua fronte, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Eu preguei esse texto no último domingo do mês passado. Então, exige-se do pai uma instrução, que ele conheça as palavras de Deus, que ele viva as palavras de Deus, que ele ame a Deus, mas que ele também transmita, inculque. E lembra que eu falei que inculcar é afiar? A palavra é afiar. Você fala uma vez, você afia. Você fala de novo. Esse é o processo da educação. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais emborrecidas. Elas não querem passar pelo processo normal de aprendizado, que é repetição, 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 repetição
internalização. E depois, diálogo e outros aspectos da educação, fazer uma crítica, relacionar aquilo. Então, esse primeiro aspecto da educação cristã, você e eu precisamos ensinar. É por aqui, filho, é assim que deve ser. E não desistir, e falar, e falar, e falar. É um processo formativo. A disciplina cristã, ela tem duas formas. Ela é tanto formativa como corretiva. Então, assim é o certo, deve-se fazer assim. E depois corretiva, que é o texto que eu quero ler, outro texto, Hebreus. Hebreus capítulo 12. Também é uma responsabilidade do pai cristão, em primeiro lugar, também da mãe, como auxiliadora. Hebreus 12, 4 a 11. Presta atenção muita atenção nesse texto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama. E castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nos respeitávamos, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, esse texto é muito importante. Mostra que o pai precisa corrigir o filho, precisa disciplinar o filho. Eu poderia colocar vários textos de Provérbios aqui. Quando a gente estudou Provérbios aqui, a gente teve uma pregação que era só sobre disciplina de filho. Mas os irmãos já sabem, a criança deixada assim vai fazer estultice. Aquele que não corrige o seu filho não ama, diz Provérbios. O pai que ama corrige. Corrige porque quer o bem do filho. Então nós não podemos achar que o nosso filho ele vai se tornar uma pessoa, um adulto maduro, se ele não tiver instrução e correção. E você, papai, precisa fazer isso. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a instrução na justiça, para a correção, para a educação, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é o instrumento que eu vou usar para educar meu filho? A palavra de Deus, os princípios de Deus. Então, nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade do papai, em primeiro lugar, e da mamãe como auxiliadora. O que nós vemos hoje, infelizmente, é que os pais terceirizam a educação dos filhos, até para a igreja mesmo. Vou pensar aqui na educação espiritual. Eu levo meu filho para a igreja, ele escuta a tia Esther, de vez em quando ele escuta a tia Laís e a tia Mariana, e tá bom. Em casa ele joga videogame, conversa fora, e eu nunca pego e faço nada com ele. Tudo bem, ele está indo para a igreja. E aí quando chega
na adolescência ou na fase dos 18 anos, o filho, eu não quero mais saber dessa religião do meu pai e da minha mãe. Eu não quero mais saber de igreja. Por quê? O pai e a mãe não cumpriram o seu papel. A palavra é o fundamento da educação cristã. Jesus é o exemplo do pai e da mãe cristãos. E a graça de Deus, o amor de Deus, é o que nos motiva a fazer isso. Algumas sugestões para você investir na vida do seu filho, e eu estou caminhando já para o fim. Você quer ser um pai que assume, né, a liderança, a educação do seu filho? Algumas sugestões. Leia a Bíblia com ele e ore. Tão simples. Tem até aquela musiquinha. Se você quiser crescer, leia a Bíblia, faça oração. É o básico. Compra a Bíblia História em Quadrinhos lá, não sei se todo mundo tem aqui, aquela é ótima. As crianças amam. Leia, ore com seu filho. Mas converse com seu filho sobre um assunto que ele gosta. O que seu filho gosta? É dinossauro? Vai ter que aprender sobre dinossauro. Se é outra coisa. Boneca, converse com um assunto que ele goste, porque isso é investir na vida dele, é ganhar e trazer o filho para perto. Saia junto com seu filho, com a sua filha. Fala, uma vez por mês eu vou comer fora com meu filho. Vou levar ele na padaria, vou levar ele num churrasquinho, vou levar para tomar sorvete. E naquele momento você dedica só para ele. Conversa, abraça, beija, cheira, dá risada. Não é para ser um momento chato, um momento agradável. Construa alguma coisa com o seu filho. Talvez uma casinha, se você tem menina. Talvez um carrinho. Eu sei que o Ricardo construiu um carrinho lá, né? Um carrinho, isso cria laços, isso ajuda o filho a se aproximar e se identificar com o pai, com a mãe também. Considere servir com seu filho em um ministério. Sabe o sonho que eu tenho como pastor dessa igreja? Que nos ministérios da igreja as famílias sirvam juntas. Por exemplo, uma família que alguém canta, vai servir no ministério de louvor. Mas o filho pode aprender a tocar um instrumento. Ah, ele é ruim. Pode aprender a mexer no computador, mas ele é ruim. Pode aprender a tirar foto. Mas, entende? Tem alguma coisa que você pode servir junto com seu filho. Irmãos, eu comecei falando do caso da família de Jales, né? Que foram condenados por abandono intelectual. Não sou juiz e não quero também mexer muito com essa questão. Mas será que aquelas crianças eram realmente abandonadas intelectualmente? É que a gente vive num país que as leis são complicadas e os juízes também não estão em autoestima no nosso país. Mas sabe o que é pior do que abandono intelectual? Abandono espiritual. É você abandonar o seu filho e achar que ele vai andar com as próprias pernas. Claro, nós temos que educar os nossos filhos. Há uma grande necessidade de educação no Brasil. Não é porque uma criança está matriculada numa escola que ela está sendo educada. A gente tem uma igreja num bairro difícil, a gente sabe como que é. Às vezes a gente encontra criança de 10, 12, 11 anos que não sabem ler. Então, a questão da educação no Brasil, ela é difícil. Mas aqueles pais, eles sofreram uma punição porque eles decidiram, nós vamos investir nos nossos filhos. E aqui eu não estou fazendo uma pregação de apoio ao homeschooling. Não, você, para educar seu filho, você tem que fazer... Não estou fazendo isso. Se você quiser fazer, faz. Saiba que vai ter problemas. Mas não negligencie a educação cristã do seu filho. Tem muitas formas que nós podemos ser intencionais. Somos responsáveis, mas temos que ser intencionais. Primeira forma, comece na sua casa. Seja um cristão na sua casa. Ore, leia a Bíblia, o seu filho vai ver, meu pai é crente, minha mãe é crente. Peça perdão na sua casa.
Quando você errar, peça perdão que seu filho vai falar: nossa, meu pai, minha mãe, eles não são aqueles crentão super. Faça isso. Por exemplo, tem escolas confessionais que são uma bênção, que são parceiras dos pais na educação dos filhos. Nós não temos aqui. Poderemos ter, né? Oro para que um dia exista, porque a gente já sai do limbo jurídico do nosso país. Coloca na escola confessional e fala: opa, já está bem melhor, né? Mas tem isso. Que tal você buscar conhecer, se envolver, ou um projeto assim, né? Um projeto de escola cristã ou de educação contraturno cristão. Eu tenho algumas ideias e tenho alguns projetos que eu já pesquisei para a gente fazer isso aqui na nossa igreja. Ter uma educação contraturno que seja baseada em princípios cristãos. Tem o famoso escola depois da escola, que é o quê? Você não deixa o filho para a escola e pronto, joga ele na cova dos leões e acabou. Depois da aula ou antes da aula você senta com ele e verifica o que ele aprendeu na escola. Verifica se ele está aprendendo mesmo. E supre aqueles conteúdos que ele não aprende na escola. Porque nem todos podem dar uma escola de qualidade para o filho no sentido da educação formal, tradicional, não cristã. E aí o pai vai precisar fazer isso. Mas principalmente nesse after school, nessa escola depois da escola, ver se o filho está sendo exposto a conteúdo, a princípios e a valores que não são os seus valores, os valores da família. Então isso exige que o pai invista, que a mãe invista. E aí tem o homeschooling também, que é uma possibilidade. Não é para todo mundo. Se você quiser, não é fácil. Precisa de, eu coloquei aqui, ó, não estou fazendo apologia, tá, irmãos? Mas exige convicção e não moda. Então você tem que fazer por convicção. Eu estou convicto que é isso que eu quero. Por quê? Por isso, isso e isso. Exige disposição, porque não é fácil. E exige também capacitação. Tem caminhos, tem materiais, tem mentorias, tem formas. Enfim, são várias as formas que você pode investir no seu filho. Eu não estou querendo passar a minha forma para você. Mas o que você não pode fazer é ignorar a sua responsabilidade. O que você não pode fazer é deixar que outros assumam esse lugar de protagonismo, de autoridade na vida do seu filho. Porque é responsabilidade sua exercer essa liderança e formar o seu filho com responsabilidade, com equilíbrio, com amor, com temor do Senhor. Os nossos filhos, quando crescidos, se nós criarmos eles no temor do Senhor, na dependência do Senhor, quando eles se casarem e forem embora, eles vão ter um maior desejo e uma boa saudade. Nossa, como era bom viver na casa do meu pai e da minha mãe. Como meu pai e minha mãe foram pessoas que investiram em mim. Como meu pai foi um homem que temia Deus, firme nas coisas do Senhor, mas com equilíbrio. O meu pai nunca me motivou a pecar. Meu pai sempre buscou me ajudar a não pecar. Sempre me ajudou a servir ao Senhor. Irmãos, que grande desafio. Ricardo, Saulo já completou, né? Agora só está ali na retaguarda. Tiago, Lê, Obama, eu, os outros irmãos, quem está na internet. Que desafio. Eu sei que eu direcionei tudo para o pai, porque o texto faz isso, mas é a mãe que Deus colocou do lado, não é? E quando o pai não está conseguindo, a mãe chega e fala: lindão, maridão, lembra lá da pregação? Não irrita o menino, não fica provocando o menino, cria ele na disciplina e na admoestação do Senhor. Que a sua liderança seja uma liderança equilibrada, amorosa e fiel a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de instrução na Tua palavra.
Eu sei que é um grande desafio para todo pai, toda mãe que desejam servir ao Senhor e criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, diante de uma responsabilidade tão grande, ó Pai. E diante de um mundo que é tão hostil a tudo aquilo que vem do Senhor, que é tão contrário aos princípios, aos valores cristãos, nós permanecermos firmes, fiéis ao Senhor. E que o Senhor nos ajude a investir intencionalmente na vida dos nossos filhos, cada pai e cada mãe aqui, assumir essa responsabilidade, e que o Senhor dê graça, que o Senhor nos fortaleça cada dia, que o Senhor nos ajude a encontrar no Senhor, na sua palavra, a motivação e também a forma correta de fazer isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.